Então, vamos para a gente começar a aula de audiometrias, eu vou colocar aqui um vídeo para vocês, que é um vídeo que fala rapidamente sobre o processo auditivo, tá? Então, que dó, esse vídeo também não roda aqui. Tudo bem. Eu acho que tá no formato diferente. Peraí, deixa eu ver se aqui roda. Aqui roda, tá. Deixa eu apresentar aqui a tela. Vou pôr esse vídeo, depois eu... Ó, deixa eu só colocar... Então aqui esse é o vídeo que eu quero que vocês vejam, que vocês prestem atenção. Tá? Então ele fala que é ouvido interno, então o som ele vai passar aqui pela orelha, tá? O som vai chegar na membrana timpânica, então lá na membrana timpânica esse som vai fazer a vibração do conjunto da membrana timpânica e dos ossículos, que eles estão grudados um no outro. Então aí você tem o martelo, a bigorna e o estribo, então quando a membrana timpânica se movimenta, esse som ele é conduzido até a orelha interna pelo sistema ossicular, certo? Então até aqui é uma energia mecânica, ou seja, é a vibração do ar, do som, que vai fazer esse sistema mobilizar. Quando o som ele vai chegar, quando o som ele vai passar na orelha interna, nós temos as células ciliadas, que são as 3 externas, e uma célula ciliada interna, que é lá no órgão de Corti, tá? Então vai chegar um determinado momento em que esse órgão vai vibrar quando ele estiver na frequência exata. Então essa vibração vai fazer com que as células ciliadas se despolarizem e enviem um sinal elétrico para o nervo auditivo. Tá? E aí, daí o sinal vai lá para a orelha interna para o sistema auditivo. Vocês têm alguma dúvida sobre esse processo auditivo? Porque isso é muito importante para vocês entenderem a aula de audiometria, senão vocês nem conseguem entender. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Tranquilo? Então, como é que são as audiometrias e através das audiometrias é o exame que a gente avalia a perda auditiva, tá? Então, uma representação gráfica é padronizado no mundo inteiro, tá? Você tem geralmente 2 gráficos, um do lado direito, um do lado esquerdo, e aqui é um gráfico, na verdade, XY invertido, né? Então, aqui você tem o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. E aqui, aqui nesse eixo você tem a frequência dos sons, tá? E ela é dada em kHz, ou seja, 0,25 vezes 1000 é 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000, 6000 e 8000 Hz, tá? O Hertz, isso é a frequência do som, tá? Quanto mais agudo o som, maior a frequência, tá? Que é a vibração da onda sonora. Quanto menos agudo o som, quanto mais grave o som, menor a frequência. Então os sons graves eles estão aqui e os sons agudos eles estão para cá, tá? E nesse eixo aqui você tem a altura do volume em decibéis, tá? Onde você tem 0, que é uma média da população, 10 decibéis, 20 até 110 decibéis, que é o limite do equipamento, tá? Então o que acontece? Os pacientes eles têm essa parte dessa perda auditiva, entendeu? E a fono, o que ela vai pesquisar? Ela vai pesquisar o limiar de cada frequência. O que é o limiar? É a altura, é a menor volume, tá? O limiar, repetindo, é o menor volume que o paciente tem, tá? Para escutar aquele som. Então, por exemplo, se o paciente, a menor altura que ele consegue detectar aquele som é 10 decibéis, então o limiar é de 10 decibéis, tá? Ela vai fazer essa pesquisa em todas as frequências. Então, geralmente, vamos por 1000 Hz. Ela começa dando som lá, 10 decibéis, o paciente não ouviu. 20 decibéis o paciente não ouviu, 30 decibéis o paciente ouviu. Então esse é o limiar do paciente, 30 decibéis em 1000 Hz. E assim ela vai completando esse gráfico, e é assim que é feita a audiometria.
Tá? Então, a audiometria normal, o limiar de normalidade da audiometria é de 25 decibéis, ou seja, espera-se que se para você ser normal, o seu limiar máximo tem que ser de 25 decibéis. Então, nessa linha aqui, todos os sons que você escutou tem que estar acima dos 25 decibéis. Então, essa pessoa aqui, por exemplo, o 500 Hz ela escutou em 15 decibéis, tá? O 1000 Hz ela escutou em 20 decibéis e assim por diante. Tá? Então essa aqui é uma audiometria normal, ou seja, a pessoa escutou todos os sons pesquisados, os tons pesquisados acima de 25 decibéis. Tá? Aqui embaixo você tem a parte de audiometria vocal. Então essa aqui é a audiometria tonal, ela usa tons puros. Tá? O aparelho faz tom, tu, 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 só tom. Tá? E aqui a fono fala palavras para a pessoa. Tá? Ela coloca geralmente lá a altura média dela de altura e ela vai falando palavras, monossílabos e bissílabos, e a pessoa, ela fala 20 palavras e a pessoa tem que ouvir pelo menos acima de 88%, ou seja, acima de 16 palavras a pessoa tem que identificar para ser considerada normal. Essa aqui é a audiometria vocal, tá? Que usa palavras. Tá? Então a audiometria tonal, que eu já falei, ela serve para identificar e localizar o distúrbio auditivo e qualifica e quantifica o nível da perda auditiva. Tá? Então, o referencial para os outros testes auditivos e planeja também para a gente poder fazer o diagnóstico e o tratamento das doenças. Perda condutiva. Então, vamos pensar lá nas otites médias crônicas. Eu tenho um paciente que tem uma perfuração da membrana timpânica. Tá? Uma otite média crônica simples. O que acontece? A membrana timpânica tem uma perfuração, tá? E essa perfuração como é uma perfuração que atrapalha a condução do som, então nós temos um problema na condução do som, que é da parte que o som vai da membrana timpânica nos ossículos até entrar na orelha interna. Então, quando o paciente tem alguma alteração nessa parte, ele vai ter uma perda condutiva. Como é que a fono sabe isso? Ela vai lá e faz a pesquisa aqui da bola pela via aérea, né? Eu esqueci de falar que isso aqui é feito pela via aérea, ou seja, um fone de ouvido, tá? Onde o som vai ser produzido e vai ser conduzido via ar, ou seja, pelo caminho habitual. E depois que ela identifica a perda auditiva, então nesse caso que o paciente tem uma perda em 25 decibéis aqui, ó, as frequências de 500 e 1000 estão abaixo de 25, ou seja, ele tem uma perda auditiva. Ela vai fazer a pesquisa do limiar da via óssea. A via óssea ela faz através de um vibrador adaptado na mastoide. Esse vibrador ele vibra na mesma frequência do som. Então o som ele vai ser conduzido diretamente para a cóclea pelo osso. Então ela não precisa do sistema de condução do som. Então nesse caso aqui a curva óssea sempre vai ser essa chavinha, vai estar normal. Então o que acontece? Eu tenho aqui uma perda condutiva, ou seja, quando o som é conduzido diretamente pelo osso, o limiar é normal, e quando o som é conduzido pelo ar, ele tem uma perda auditiva. E tem um gap entre os dois, tá? Exige um intervalo, uma diferença entre a via aérea e a via óssea. Então essa aqui é uma perda condutiva, tá? Ou seja, o paciente tem uma perda condutiva, nesse caso aqui nas duas orelhas. Isso pode ser causado por cera no ouvido, perfuração da membrana timpânica, alguma lesão nos ossículos, ou seja, qualquer coisa que atrapalhe a condução do som entre o meio externo e a orelha interna. Certo? Perda neurosensorial. Quando acontece a perda neurosensorial? A perda neurosensorial, a fono vai fazer a pesquisa da via aérea, ou seja, aqui no limiar de 25 decibéis tem a perda dos dois lados. E quando ela faz a pesquisa da via óssea, a gente vê que o limiar da via óssea e da via aérea é o mesmo. Tá? Isso quer dizer o quê? Que não existe diferença entre a percepção do som conduzido pelo ar ou conduzido diretamente pelo osso. Então isso quer dizer que a lesão do paciente não está no sistema de condução. Tá? Quer dizer que a lesão do paciente está na orelha interna, que teve algum tipo de lesão lá nas células ciliadas ou no nervo auditivo. Certo? Então nesse caso nós temos uma perda neurosensorial, ou seja, ou é uma lesão do nervo ou é uma lesão sensorial, que é uma lesão do órgão de Corti da orelha interna da cóclea. Tá? Então, neste caso, não haverá o gap. Tá? Aqui no caso, você pode falar, doutor, professor, tem gap aqui. Mas quando o gap é menor que 10 decibéis, a gente não considera. Então, neste caso aqui, a gente não considera que existe gap entre as duas curvas, elas estão juntas, então a perda é neurosensorial. Quando acontece quando? Geralmente nas perdas auditivas dos idosos, tá? Pacientes que têm exposição a ruído, que têm lesão por ruído intenso no trabalho na cóclea, doenças infecciosas que invadem a cóclea, medicamentos que causam lesões na cóclea, no nervo, tá? Tumores e outras coisas mais, certo?
Claro que entre a perda neurosensorial e a perda condutiva você tem a perda mista. Que onde é que tem a perda mista? Na perda mista nós temos que ter um gap, tá, maior que 10 decibéis. Só que quando você vai ver a curva aérea, ela está rebaixada, ou seja, abaixo de 25 decibéis, e a curva óssea também está rebaixada. Tá? Ou seja, nós temos um rebaixamento das duas curvas, só que mesmo assim o paciente ainda escuta melhor pela via óssea. Tá? Ou seja, nós temos uma perda mista. Tem gap, mas a curva óssea está rebaixada também. Tá? Isso é bem tipo de uma doença chamada autoesclerose, que é uma doença que ataca os ossículos e também a cóclea. Tá? Então é uma doença... E as infecções crônicas de ouvido também fazem isso, porque elas causam uma lesão tanto na cadeia ossicular quanto lá na orelha interna pelas múltiplas infecções que tem. Então essa acontece na perda mista. Tá? Então aqui nesse caso, desse paciente aqui, o que acontece? A gente tem aqui, vamos considerar que o limiar auditivo está aqui. Então nesse caso aqui, a primeira pergunta que vocês têm que fazer, tem perda auditiva? Tem. Por quê? Porque a curva aérea está rebaixada, tá vendo? Vamos considerar o limiar aqui, aqui é o 20, aqui é o 30, né? Vamos considerar o limiar aqui nessa linha para ficar fácil. A segunda pergunta, tem gap aeroósseo? Neste caso aqui tem, porque existe uma diferença entre a curva óssea da curva aérea. Então existe um gap aeroósseo. E a terceira pergunta, a curva óssea está rebaixada? Sim, ela está rebaixada, porque você tem aqui um rebaixamento da curva óssea. Então você tem gap, tem o rebaixamento da curva aérea e o rebaixamento da curva óssea. Então essa aqui é uma perda mista, tá? E nesse lado aqui, a pergunta primeira, tem perda auditiva? Tem, porque a via aérea está rebaixada. Tem gap? Não, tá? O gap é menor que 10 decibéis, não tem gap. Tá? Então neste caso aqui, tem um rebaixamento das duas curvas e não tem gap. Então uma perda neurosensorial, tá? Então tem uma perda mista do lado direito e uma perda neurosensorial do lado direito, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vai me interrompendo aí, tá? Tranquilo. Bom, e neste caso aqui, ó, eu tenho aqui o limiar de 20, aqui o limiar normal, né? Então eu tenho a primeira pergunta, tem perda auditiva? Tem, tá? Tem porque eu tenho aqui um rebaixamento da via aérea. A segunda pergunta, tem gap? Tem gap aeroósseo, tem os gaps maior que 10 decibéis. E existe rebaixamento da curva óssea? Não, a curva óssea nesse caso está normal, tá? Porque existe aqui uma linha, tá? É de 25 decibéis, você vê que as frequências aqui estão normais. Então neste caso eu tenho gap, tá? Tem uma perda auditiva, mas a curva óssea está normal. Se a curva óssea está normal, é uma perda condutiva, tá? Aqui o raciocínio é o mesmo, tem perda auditiva, existe o gap e a curva óssea todas as frequências estão acima de 25 decibéis. Então aqui é uma perda condutiva bilateral, tá? E aqui tá errado porque eu esqueci de corrigir, mas aqui esqueçam esse mista aqui, tá? Essa aqui é uma perda condutiva, tá? E aqui, né? Esse tipo de perda auditiva aqui, ó. Primeira pergunta, tem perda auditiva? Ah, professor, uma parte aqui não, outra parte tem. Sim, tem perda auditiva sim, porque existem mais de 3 frequências, mais de 2 frequências rebaixadas. Então, existe perda auditiva, tá? Só que essa perda auditiva aqui, ela acontece mais nos sons agudos do que nos sons graves. Os sons graves, ele está preservado, mas os agudos, ele tem uma perda auditiva. Acontece dos dois lados. E essa perda, ela é o quê? Ela é neurosensorial, condutiva ou mista. O gap não existe, né? Você vê que a perda neurosensorial é a mesma. Então, essa perda auditiva aqui é uma perda auditiva neurosensorial, dos dois lados. E esse tipo de perda aqui é típica de quem é exposto a ruído, tá? No trabalho, que normalmente a gente chama que tem uma goteira acústica, que é em torno de 3, 4 mil Hz essa perda auditiva aqui, tá? Só que você nunca vai ver na audiometria dessa, você vai poder falar que isso aqui é por causa do trabalho, que ele ficou exposto a ruído no trabalho. Porque quem dá esse diagnóstico é o médico do trabalho, porque para dar esse diagnóstico tem que ter informações do trabalho, da região que ele como ele trabalha, tudo, tá? Ou seja, aqui é uma perda neurosensorial bilateral. Professor, diga. No caso do envelhecimento, tem uma perda para ouvir sons agudos, né? Sim, na presbiacusia, é essa perda aqui, ó. Opa, volta. Essa perda aqui é a perda típica do idoso, tá? O idoso, normalmente as células agudas, elas ficam na base da cóclea. E normalmente essas células, elas têm mais dificuldade
elas se lesionam primeiro, elas se degeneram primeiro. Tá? Então, no idoso, normalmente ele tem uma perda maior nas frequências agudas do que nas frequências graves. O que acontece? As frequências agudas são os principais fonemas definidores de palavra. Tá? Então, por exemplo, eu falo assim para um idoso, me dá uma faca. O F é um som muito agudo, um dos mais agudos. Esse F ele tem muita dificuldade de entender. Se tiver num lugar barulhento, com um monte de gente conversando, ele não vai entender o F. Ele vai entender aca, ou ele vai entender vaca, ou ele vai entender alguma coisa. Aí ele não entende, ele fala, ai, você quer uma vaca? Mas como assim? Entendeu? Então, por isso que no idoso é muito comum a queixa que eles escutam, mas não entendem. Tá? Por quê? Porque eles perdem mais a frequência dos sons nas notas agudas. E essas são os que mais definem a palavra. Olha o sapo, o S é agudo, ele vai entender apo, ele hein? E aí começa a confundir. E às vezes o idoso são resistente porque ele fala assim, eu escuto normal, eu escuto bem, só que ele não entende. Aí conforme ele vai parando de entender, ele vai dando muito trabalho para se comunicar com as pessoas, ele vai deixando de se comunicar, ele vai ficando isolado e vai deprimindo e tudo mais, né? E aí... Aí, professor, nesse caso, quando você usa o aparelho auditivo, melhora bastante, né? Muito, bastante, mas igual eu falo, muitas vezes o idoso tem resistência, porque não quero pôr aparelho, não preciso disso. O que acontece? Lá no cérebro, a cada frequência tem sua região no cérebro. Ele vai deixando de escutar as notas agudas, a região cerebral dele vai atrofiando. Aí depois lá, quando ele está muito idoso, resolvem pôr um aparelho auditivo dentro da raça, ele não vai usar, porque aquele som deixa de fazer sentido para ele. O cérebro dele esqueceu o que quer dizer aquele som, entendeu? E aí o aparelho fica fazendo um monte de barulho no ouvido, transmite um monte de som para a pessoa que não tem mais sentido. Tá? E aí quando está numa idade avançada, às vezes é difícil de adaptar para ele, porque os pacientes simplesmente perderam o córtex cerebral que ajudava ele a ouvir naquela região, entendeu? E é difícil, quem tem vô e vó aí, que tem perda auditiva, eu atendo isso todo dia, já estou acostumado. Eles são muito resistentes a pôr aparelho, né? E não deveriam, né? Não deveriam. Professor, Oi? essa perca neurosensorial por exposição a ruído, ela é sempre crônica? Demora anos? Sim. No mínimo de 10 a 15 anos de exposição ao ruído. Nunca antes disso. E sempre é bilateral. Tá? É sempre desse jeito aqui, ó. Bilateral. Geralmente tem essa goteira acústica, mas você nunca vai poder falar que isso aqui é por causa de exposição ao ruído. Tá? Porque se você colocar isso e o paciente entrar com um processo contra a empresa, você vai ter que ir lá provar para o juiz que é por causa de barulho. Você não tem os dados da empresa, mas essa aqui é a perda típica do PAIRO, perda auditiva induzida por ruído ocupacional. É bem típico. Músico também tem muito perda auditiva assim, tá? O pessoal que toca música, profissionalmente falando. Porque isso demora 10, 15 anos para você desenvolver uma perda auditiva desse padrão aqui. Professor, o pessoal que usa fone, então... Sim, exatamente. Por quê? Porque o fone é um som potencializado. E cada hora de fone de ouvido, você deveria descansar 8 horas. Entendeu? Então, quanto mais o som auditivo você vai ouvir, mais o seu cérebro vai degenerar e mais você vai ter problema. Entendeu? Então, o pessoal que escuta muito fone tem que descansar o ouvido. Toda vez que você vai numa boate, numa balada aí, quando eu morava, a gente chamava boate quando era criança. Mas quando você vai na balada lá, você sai da balada com o barulho, com o ouvido zunindo, né? O que é esse zunido? Você fez uma lesão nas células ciliadas. Só que quando você dá o repouso para o ouvido, as células ciliadas se regeneram e voltam a funcionar. Só que se essa lesão, se esse trauma for repetido, elas chegam uma hora que elas morrem, elas degeneram e depois não voltam mais. Aí você tem uma perda auditiva. Entendeu? Professor, só por curiosidade, é muito caro o aparelho auditivo? Varia, cara. Isso é igual carro. Tem carro 1000 e tem Ferrari. Tá? Normalmente tem aparelhos aí de 1000 e pouco, que são mais básicos. E o céu é o limite, né? Tem aparelho de 20 mil, 30 mil. Vai depender do nível de perda auditiva que a pessoa precisa, tá? Também da parte estética. Quanto mais menor o aparelho, tem um aparelho que é intracanal, fica dentro do conduto auditivo, ninguém nem percebe, claro, esses são mais caros. Valeu, obrigado. Valeu. Bom, e o outro exame que a gente faz, que é muito importante, é a imitanciometria. A imitanciometria é um exame que a gente avalia a orelha média, tá? Então a gente coloca um probe dentro da orelha, do ouvido,
esse probe ele vai emitir uma pressão em cima da membrana timpânica, tá? E aí a gente vai ver como essa membrana timpânica movimenta. Então isso é muito importante para a gente ver se tem secreção no ouvido, porque se tiver secreção no ouvido, a membrana timpânica não se movimenta, tá? A gente consegue estimar o volume do ouvido médio para ver se o ouvido médio tem ou não um volume adequado, e também avalia o reflexo do músculo estapediano, que é um reflexo de proteção. Quando você tem um som muito alto, o músculo estapédio ele segura, ele vai lá no estribo e segura o estribo para não deixar o volume aumentar, né? Então, primeiro tipo de curva, aí você traça uma curva que é o volume pela pressão. Então, normalmente a curva do tipo A ele tem um pico de pressão em torno de zero. Isso quer dizer que a membrana timpânica se movimentou de maneira normal, que não tem secreção, que a cadeia circular está funcionando normalmente. Tá? Quando o paciente tem alguma secreção na orelha média, né, geralmente a membrana não se movimenta, então a curva fica plana, tá? Que a gente chama de curva do tipo B. Isso quer dizer que tem secreção na orelha média e é um sinal bem típico da otite média serosa lá, tá? Porque tem secreção na orelha média ou até na otite média aguda, você não consegue ver, certo? Então, são basicamente esses os tipos. Então, a imitanciometria basicamente serve para a gente ver a mobilidade da membrana timpânica. Por exemplo, o paciente que tem uma membrana timpânica fechada, eu faço a audiometria, tem uma perda condutiva, e a imitanciometria me deu uma curva B, que tem secreção na orelha média. Qual que é o diagnóstico mais provável? A otite média serosa, tá? Porque a gente sabe que tem uma secreção na orelha média. Certo, pessoal? Era mais ou menos isso aí que eu ia falar para vocês de perda auditiva, tá? O Gabriel tá falando para você comprar aqui um aparelhinho mais caro, viu, Luiz, para poder ajudar você. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta sobre as aulas? Ninguém tem mais perguntas, nada? Certinho? Bom, então aí a gente encerra a parte teórica, agora encerrada oficialmente, tá? Sobre a questão lá